Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, dando seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de fevereiro de 2021, agora já tratando dos processos pautados para a tarde do dia 4 de fevereiro de 2021. Ressalto aqui que essa reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento, turma composta pelos seus membros titulares, em ordem de votação, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sábio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Embora originariamente nossa turma fosse composta de oito conselheiros, estamos operando excepcionalmente com 6, em razão da designação de um dos nossos conselheiros titulares no mês passado para compor a Câmara Superior de Recursos Fiscais e também da impossibilidade de comparecimento do conselheiro Daniel Melo. O conselheiro Daniel Melo, por não ter podido participar da nossa reunião, ele teve todos os seus processos retirados de pauta e esses processos retornarão para a próxima sessão, naturalmente, para a próxima reunião, naturalmente, que o conselheiro Daniel estiver presente. Sim, senhores, vamos dar início, então. Começaríamos pelo processo 282, que é um processo do contribuinte Odair Costa, relatoria do próprio conselheiro Daniel Melo, e pelo que eu acabei de comentar, um processo foi retirado de pauta em razão da ausência do conselheiro e será incluído automaticamente na reunião subsequente que estiver presente o conselheiro Daniel. Próximo processo, Patrícia Chaves Gentil, relatoria do conselheiro Douglas, item 283. Por favor, conselheiro. Esse é um caso tranquilo. Ela foi autuada por... Deixa eu só ver aqui. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, fonte pagadora Brasil Prev e omissão de rendimentos de trabalho recebidos de fontes do exterior, trabalho recebido de organismo internacional. Esse caso aqui já é conhecido da nossa turma, essa questão. Na verdade, o contribuinte só questiona esse último ponto, a questão do Brasil Prev, ela nem questiona. E aí o recurso volta também com relação a essa questão. Então, É a questão do PNUD, né? Matéria já amplamente debatida na turma, mas que você pode ir direto para a conclusão do seu voto. Eu estou dando provimento para... Estou dando parcial provimento aqui para reconhecer os valores recebidos da organização da ONU, né? Da Unesco, ONU e tal, no valor de R$ 44.816,39. Então, esse é o último, é a única questão em discussão, não é isso? Isso. Exato. Eu estou dando só parcial provimento, presidente, porque vai manter a outra parte, né? E ela não questionou, né? Ela não questionou, mas ela pede cancelamento integral, né? Eu entendi. Aí eu estou só fazendo a ressalva aqui. Então, na verdade, houve uma omissão de rendimento relacionada a esses rendimentos que você está afastando, é isso? Isso, presidente. Senhores, considerações? Não, presidente. Só para constar aqui, eu cito o voto do conselheiro Francisco Guarita, cito o voto da Débora, e aí eu me valho do voto da conselheira Débora. Tá? Mais da Débora, tá certo. Senhores, então acordo os membros do colegiado. Como vota, conselheiro Guarita, por favor?
Eu acompanho sim, senhor. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Assim, acorde o membro do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos relacionadas fiscal de omissão de rendimento relacionada aos valores recebidos no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD-ONU. Ok, senhores? Com isso, a gente vai para o processo seguinte, processo de minha relatoria, Marisa Alvarenga, nota Roberto. Vamos a ele. Isso aqui é uma discussão diferente. Na verdade, o contribuinte pagou honorários sobre rendimentos que ele recebeu em pleito administrativo. Em algum momento, alguém se ofereceu para ir lá e falar assim, eu vou lá, eu faço um requerimento administrativo para você receber um valor, e aí ela foi, recebeu o valor e pagou um honorário a essa pessoa. E a discussão está, os honorários pagos em ações judiciais são dedutíveis e os recebidos em ação mediante petição administrativa são também ou não? Então, basicamente é isso. Eu vou direto para o voto. Se você é tempestivo, eu conheço do recurso, em detalhado esclarecimento dos fatos realmente ocorridos, o relato da defesa dá conta de que o montante em discussão, 14 mil, ao contrário do que foi afirmado na impugnação, seria despesa com advogado em face de demanda administrativa, em que se obteve sucesso na recepção de valores junto ao Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais. Afirma o recorrente que, em 2008, recebeu 2 valores distintos do citado Instituto, um decorrente de processo judicial e outro decorrente de um pleito formulado administrativamente. Daí a inexistência de vinculação do advogado Carlos Alberto à demanda judicial da qual resultou no crédito reconhecido judicialmente. Ou seja, esse advogado não tem relação com aquele outro processo, que ela recebeu 2 valores da mesma fonte pagadora. Então, antes mesmo da verificação dos eventuais documentos que comprovariam o pagamento dos honorários advocatícios pagos em pleito formulado administrativamente, me está relembrar a legislação vigente à época dos fatos, que trata da possibilidade de dedução de valores pagos a advogados. Então, destaco aqui que poderão ser excluídas as despesas relativamente ao montante de rendimentos tributáveis com a ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Portanto, como se vê, o permissivo legal para a dedução da base de cálculo do tributo está restrito às despesas incorridas no curso do procedimento judicial, não alcançando eventual valor pago em lides administrativas, que, frise-se, poderiam ser formalizadas sem a necessidade de intervenção específica de tal profissional do direito. Por exemplo, o citado ajuste para intervenção administrativa poderia ter sido formalizado por um contador, e assim, naturalmente, não estaríamos aqui discutindo a dedução de tal montante do rendimento tributáveis, por falta de previsão legal específica. Nesse sentido, considerar que as despesas com advogados em pleitos administrativos sejam dedutíveis seria diferenciar o desembolso pela atividade desenvolvida pela pessoa e não propriamente pela natureza do gasto. Então, senhores, eu considero por negar provimento, por entender que o honorário pago num pleito, ainda que seja um honorário pago ao advogado, num pleito formulado administrativamente, não é amparado por essa previsão de abatimento da base de cálculo que alude à Lei 7.713 de 88. Considerações, senhores? Então, podemos ir ao voto? Como vota, conselheiro Guarita? Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo?
Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, no processo 284, o resultado é a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tânia Naum Gabler, item 285, 286 e 287. Senhores, nós vamos começar esse processo pelo item 40, pelo item 286, tá? O processo final 40. Única e exclusivamente pela seguinte razão: em todos os processos se discute exatamente a mesma coisa, só que nesse processo aqui teve uma dedução a mais, uma glosa a mais aqui, que houve uma glosa de despesa de previdência, mas o contribuinte não questionou. O que se discute aqui, basicamente? Se discute uma glosa de uma dedução a título de pensão alimentícia paga pelo cônjuge desta senhora. E aí a fiscalização falou assim, olha, ele não declarou rendimento, então não pode abater da declaração os valores que ele paga a título de pensão alimentícia. E ela fala assim, olha, os rendimentos que eu recebo são 50% dele, então ele tem direito a abater sim. E ela, inclusive, faz parceria, trata com parceria agrícola. Então, a discussão se dá nesse sentido. O dependente dela é marido, é o companheiro, paga a pensão alimentícia para alguém, e ele pode abater se ele não tiver rendimento, se ele foi declarado como dependente dela, ou seja, na verdade, está batendo do rendimento dela. E mais, o rendimento dela obtido na exploração da atividade rural pode ser considerado 50% dele? Então, sendo assim, senhores, explicado assim a questão de forma bastante sintética, eu vou direto para o voto, porque a DRJ naturalmente não julgou improcedente a impugnação e a contribuinte apresentou recurso voluntário. E após breve síntese, a defesa afirma em sua impugnação que teria sido rejeitada em razão da conclusão da autoridade julgadora de que não poderia o recorrente se valer da despesa dedutível de seu dependente, senhor James Allen Cabler, quando este demonstrou possuir rendimentos tributáveis. Sustenta que, em razão de seu regime de casamento, comunhão parcial de bens, 50% de rendimentos por ela declarados, de fato, pertencem ao marido. Tece considerações sobre o regime de união e tudo para afirmar que não apenas os rendimentos do trabalho, mas também os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge integram a comunhão. Então, sintetizadas as razões da defesa, me está ressaltar que a alegação de que a DRJ teria considerado improcedente a impugnação por conta da questão da ausência de renda pelo marido não é exatamente o que se fez nos autos. Seguem excessos da decisão recorrida que apontam outros motivos que outros motivos justificam a manutenção da glosa. Diz a autoridade recorrida. Não obstante a total improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte no sentido de requerer o reconhecimento de que 50% de rendimentos declarados seria de seu marido, por força de regime de casamento adotado, os quais seriam suficientes para arcar com o ônus da pensão alimentícia, a mesma deixou de comprovar o cumprimento dos demais requisitos legais exigidos para se beneficiar da dedução da pensão. Não comprovou de que a sentença judicial estrangeira apresentada foi homologada pelo STJ. Não comprovou o pagamento da pensão alimentícia através de ordens bancárias. Não comprovou que possíveis valores remetidos ao exterior, além de estarem de acordo com a sentença apresentada, tinham sido convertidos em reais nos termos do artigo 16, parágrafo 4º da Instituição Normativa 208. Enfim, assim, de plano, já minhas palavras, a manutenção da glosa se impõe, já que a parte da decisão recorrida que não foi contestada, a qual se reveste de caráter de definitividade no âmbito administrativo, nos termos do parágrafo único do 42 da 70235, seria por si só suficiente a evidenciar a impossibilidade do aproveitamento da despesa em comento para fim de apuração da base de cálculo do tributo na declaração da ajuste anual. Não obstante, quanto aos argumentos da defesa, estes não os prosperam. Nota-se que a decisão vergastada destacou que o rendimento recebido pela pessoa física e decorrente da atividade rural, os isentos e os tributáveis, são de titularidade do recorrente. Ademais, afirmou, não há nos autos qualquer indicação de que os rendimentos obtidos em caderneta de poupança e aplicações financeiras seriam decorrentes de contas mantidas em conjunto, e ainda que fossem suficientes para cumprir a obrigação de pagar a pensão que cabe ao marido. A defesa não se insurge quanto a tais considerações, reafirmando apenas sua convicção de que 50% de rendimento do trabalho de um dos cônjuges pertence ao outro. E sobre esta questão, a DRJ foi cirúrgica ao relembrar os termos do artigo 1659 do Código Civil, que diz que excluem-se da comunhão
os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Portanto, está correta a DRJ ao considerar que o fruto do trabalho pessoal não integra a comunhão, assim como não integra a comunhão os bens ou direitos com origem anterior à sociedade conjugal ou os recebidos por doação ou sucessão, razão pela qual, sem a devida comprovação da origem, até mesmo dos valores e aplicações financeiras que geraram algum rendimento no período, não podem ser considerados bens comuns do casal. Ademais, a obrigação de pagar a pensão é pessoal, não podendo ser deduzida da base de cálculo do tributo apurado em declaração de rendimentos, sem que o responsável pela despesa tenha oferecido a tributação rendimento sujeito ao ajuste capaz de suportar o desembolso. Não há de se falar em declaração em conjunto quando não há rendimentos tributáveis declarados por ambos os cônjuges, tudo nos termos do artigo 8º do Decreto 3.099. Afinal, estamos diante de uma dedução da base de cálculo e, por sua própria natureza, somente pode ser deduzido os valores que estejam relacionados a rendimentos tributáveis que entregam a sua base de cálculo declarada. Assim, senhores, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado dos 3 processos da contribuinte Tânia Naum Cabe. Senhores, considerações? Nenhuma? Então, podemos ir para o voto. Tá? Estamos julgando por... Pois não, Rodrigo? Não, eu estava, por um momento, pensando em seguir por uma maneira distinta, mas eu acho que o Código Civil aqui é bem expresso, né? Provento trabalho, pessoa, cada cônjuge não entra na comunhão, então, E ela realmente... no processo, o contrato de parceria agrícola firmado por ela. Por ela, né? Por ela. Senhores, considerações adicionais? Então, a gente está julgando os 3 processos da contribuinte Tânia Naum Cabe, o 285, 286 e 287. Eu li foi o 286, mas, como disse, se repete para os 3. Como vota conselheiro Guarita? Eu acompanho o relator. Conselheiro Douglas? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Senhores, então, resultados para os processos 285, 286 e 287 da contribuinte Tânia Naum Cabe e acordo de membro colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos ao processo 288 da contribuinte Dilmas Presidente, só uma dúvida. Aqui, quando você disse que esse aqui era diferente, é porque tem uma matéria não impugnada, né? Mas é o caso de não conhecer de parte do recurso ou nada a ver? Deixa eu até ver aqui a leitura. Eu acho que ela já não impugnou, eu até destaquei em verde aqui. Não. Vamos ver aqui no item 2, lá em cima, dedução, as deduções de contribuições, na hipótese, tal. Não houve impugnação relativa à glosa de previdência privada. Então, nem teve impugnação. Ok? Então, isso não faz parte do litígio. Ok. Senhores, então, passemos então ao processo seguinte do conselheiro Douglas, que é da senhora Dilma Chá de Barcelos. Por favor, conselheiro. Esse processo aqui tem glosa indevida de dependentes, glosa de despesa médica, glosa de despesa médica e dedução indevida de despesa com instrução. A decisão deu procedência em parte, reconheceu parte das despesas com dependente e com relação à despesa com educação, com instrução. E é o seguinte, na verdade, ela colocou na declaração dela vários dependentes, aí ela mesma reconhece que tem alguns que são parentes e tal, mas esse daí ela nem questiona. Ela questiona, na verdade, a dependente, a mãe, e duas enteadas que ela tem a tutela, tá? Então, eu também começo citando a legislação com relação à parte
a decisão recorrida lá que menciona a parte da legislação e tudo mais. E aí eu falando aqui, merece destaque o fato de que, junto com o recurso voluntário, a hora recorrente trouxe aos autos certidão que atesta que foi lavrado termo de compromisso de tutela de Fernanda Giavarini e Carla Giavarini. Então, esse documento consta as folhas 47, e aí eu só transcrevo um trecho desse termo, que fala o seguinte: compareceu a senhora Dilma Chá de Barcelos, nomeou como tutora das menores Fernanda Giavarini e Carla Giavarini, ambas filhas de Ademir Antônio Giavarini e Helena Carminati, que se encontram sob a responsabilidade da requerente. Vinha na forma da lei e tal, então ela comprovou que ela é tutora das meninas lá. Então, eu estou restabelecendo a glosa referente à dedução das enteadas no valor de R$ 2.544. Por consequência lógica, deve ser restabelecida a glosa referente às despesas com instrução, com educação das duas, no valor de R$ 3.996. E aí teria a dedução indevida de despesas médicas. Aí, quanto a este ponto, a decisão recorrida dispôs: para comprovar a despesa médica em favor da dependente Catarina, a contribuinte acosta boletos. Segundo a contribuinte, os valores se referem a pagamento de plano de saúde, no entanto, não há qualquer referência nos boletos do Banes que possam comprovar isso de forma direta ou mesmo indireta. Não há sequer o nome da operadora do plano de saúde, alguma declaração desta última confirmando o recebimento das parcelas e o vínculo da dependente para com a entidade. E mesmo a autenticação mecânica não possui qualquer numeração, apenas inscrição, autenticação mecânica. A recorrente trouxe aos autos a declaração da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, e ali consta o nome dela, Dilma, que é a contribuinte autuada, nome dependente contribuinte Catarina Schneider-Schad, que seria a mãe, e ano de 2004. Aí os valores lá. Então, eu estou dando provimento para restabelecer a glosa desses valores aqui. Assim como voto, presidente. São despesas médicas, né? Isso. De dependente, né? Isso. Dependente. Um plano, né? Instrução e despesa médica. Qual é o valor de dependente? Você chegou a ver, né? O valor, não? Sim, 2.544. 2.544. É isso. 2.544. A despesa, instrução. 3.996. 3.996. Redondo também? Também. E despesas médicas? 2.040 também redondo. Só uma dúvida aqui. A Fernanda é filha dela mesmo? Porque a Carla, ela tem a tutela, né? E o comprovante aqui tem um de 4.000 e pouco da Carla, 4.385, e uma declaração da Fernanda. Será que ela não só comprova o da Carla? Essa Fernanda é filha dela mesmo? Uma faculdade de farmácia? Folhas 14 e 15? Não é que ela tem a tutela, né? Para mim, eram as duas que ela tinha tutela. Eram duas pessoas, não era isso? Mas eu acho que a Fernanda não é, né? Uma é a Carla. Não, acho que é a Fernanda também. Tá aqui no termo que Douglas colacionou, folha 47. As duas são, Carla e É Fernanda. isso, tá certo. A minha dúvida é porque ela tinha declarado um monte de filhas, mas tá certo, então. Tem um outro.
Rômulo, que foi reconhecido já na decisão da DRJ. Esse é filho mesmo. A questão aqui, então, é diante da comprovação do contribuinte que detém a tutela das duas menores, o conselheiro Douglas está restabelecendo os valores de dedução de dependente e as respectivas também, relacionadas às mesmas, de instrução e despesas médicas. Senhores, considerações adicionais? Então, Guarita, como vota? Eu acompanho o relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer deduções de dependentes, as deduções de dependente, instrução e despesas médicas, nos valores de 2.544, 3.996 e 2.040, respectivamente. Ok, Douglas? Então, senhores, esse foi o resultado do processo 288. Vamos ao processo seguinte, 289, relatoria do conselheiro Daniel, retirado de pauta pela ausência do conselheiro e retornará assim que ele estiver presente na próxima sessão de julgamento. Rodrigo Monteiro é o relator do próximo processo, da senhora Irlene Gonçalves Brandão. Conselheiro, por favor. Ok. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Irlene. Recurso voluntário, contra a decisão da RJ Juiz de Fora, julgou parcialmente procedente de lançamento. Foi apurado por dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesa médica, dedução indevida de previdência privada, FAP, dedução indevida de despesa de construção. Todos eles não atendeu a intimação para comprovar. Eu coloquei aqui. Na impugnação, afirma que o lançamento não merece prosperar por não se revestir todas as formalidades legais, carece de descrição dos fatos, os documentos se extraviaram, que obrigou a diligenciar junto aos prestadores de serviço, obtendo os comprovantes que ora anexa, os quais totalizam 8.291, deve ser considerado como rendimentos tributáveis o valor de 57... lembrei. Ela reconhece várias... não vou dizer assim expressamente não, mas ela mesma na impugnação, ela disse, estou acostando aqui vários documentos que comprovariam várias deduções dessas, estou fazendo o cálculo aqui para pagamento e vou pagar. Pronto. Ela fez o cálculo, parece que tem até um processo anexo aqui, que foi de pagamento, tudinho, abriu para pagamento para pagar com redução de multa, só que teve dois problemas aí no cálculo dela. Ela considerou como rendimento tributável o valor de 57.470, enquanto no lançamento os rendimentos tributáveis estão 61.795. E o outro é que a soma do que ela conseguiu comprovar de despesas dedutíveis tinha um valor lá pequeno que ela sequer tinha declarado como dedução. Então, né, não estava lá no meio das despesas dela, mas ela colocou dizendo como se fosse dedutível. Então, ou seja, a soma dedutível aí foi um pouquinho. Então, foram essas duas diferenças que se deu, né? A DRJ, ela julgou parcialmente procedente, esclareceu que a recorrente fez a impugnação parcial, uma vez que não se surgiu contra essas glosas aqui que eu menciono, né? Tanto é que quando ela fez a conta, ela nem contou com essas deduções aí, a conta do valor a pagar. Portanto, tais glosas, tal, não questionadas, tornam-se controversas. No mérito, entendeu, ante a comprovação de que deveria ser restabelecida parte das deduções com dependentes, despesa de construção, despesa médica e contribuição, de 7.851, devendo ser exonerado o imposto suplementar. Não foi aceito tão somente o valor 439,20, informado pela recorrente em sua impugnação como plano de saúde, caixa pecúlio. No recurso voluntário ela se surge contra isso, dizendo que, enfim, né? Então, indo para o voto aqui, tem um trecho aqui que eu acho que eu vou para tirar. Entrando no mérito, né? Destaca-se que justamente versa sobre essa R$ 439,20, que é do caixa pecúlio,
e também do... Não, de início eu só falo isso, né? Eu, a princípio, eu digo que é importante esclarecer que o referido valor não foi pleiteado como dedução na declaração do contribuinte, conforme observa a lista de pagamento. Então, eu coloco aqui todas as despesas, além da lista de pagamentos, é importante colecionar os dependentes, que eu coloco aqui. Então, conforme bem delimitou a DRJ, de todos os valores acima, a contribuinte não se insurgiu com a glosa dos seguintes, que aqui eu cito novamente. Ou seja, nota-se que o valor de R$ 439,20 pago a título de caixa pecúlio sequer foi pleiteado como dedução da declaração de ajuste. Dessa forma, não há como restabelecer uma dedução que sequer foi cancelada. Então, mesmo que a contribuinte pretendesse utilizar esse momento processual para pleitear a nova, né, dedução, que eu particularmente não concordo com isso, só faço essa observação, ainda assim não assistiria a razão à recorrente, pois tal despesa da caixa pecúlios não pode ser deduzida ante a ausência de previsão legal. Aqui eu só faço um apanhado do que seria essa despesa, né, que é um programa que não se enquadra como despesa médica nem como previdência, é uma espécie de seguro feito pelos funcionários a um baixo custo. Né, coloco algumas jurisprudências. Parecida aqui já. Já julgou? Acho que sim. Enfim. Você vai saber que natureza é isso, né? Qual é a natureza desse valor que ela paga? Então, já julgou, foi. Eu não me recordava, mas de toda forma, como eu falei antes, primeiro é uma despesa que ela não faz parte do litígio, segundo, mesmo que ela quisesse excluir agora, apesar, eu não entenderia por incluir, porque não é revisão de ofício, e mesmo assim não caberia. E aqui, quando eu boto no tópico cálculo do imposto, aí eu trago essa questão dos rendimentos consideráveis tributáveis, né? Porque ela simplesmente, quando ela calculou ali para o valor a pagar, ela fez lá rendimento tributável 57, disse, ó, a fiscalização está errada aí, porque considerou 61.795. Simplesmente está errado, mas 61.795 foi o que ela declarou na declaração de ajuste dela. É a soma dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que é realmente 57.470, com o que recebeu de pessoa física, que é 4.325. Então, não tinha como a fiscalização fazer de forma diferente a apuração desse imposto. Então, eu digo que, na verdade, foi ela que errou nos cálculos lá. Portanto, na verdade, nem deveria haver litígio aqui, mas, né, porque ela já pagou, ela entendeu que várias glosas ali realmente seriam corretas. Ficou só essas duas questões aqui, mas que eu achei por bem trazer para negar provimento ao recurso voluntário. Ok, senhores, considerações? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário no processo da senhora Irlene Gonçalves Brandão, pelas razões que acaba de citar. Como vota, conselheiro Guarita? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acordo de membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, José Francisco de Carvalho, item 291, conselheiro Guarita, conselheiro Rodrigo, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. Vou dar uma lida aqui rapidinho. Também imposto de renda da pessoa física, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista que culminou em uma redução do montante de imposto a restituir inicialmente declarado, 93 mil para 7 mil. Descrição dos fatos, foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis no valor de 361 mil, originário do processo trabalhista número tal, no qual o Banco do Brasil figurou como executado e tinha por objeto o pagamento de complementação de aposentadoria. A autoridade fiscal afirmou que apenas, abre aspas, é isenta do imposto de renda, imposto sobre a renda, a complementação de aposentadoria recebida por portadores de moléstia grave, quando pagas por entidades de previdência privada, fundo de aposentadoria programado individual ou programa gerador de benefício livre. Desta forma, apontou que o Banco do Brasil não se enquadra no conceito de entidade de previdência privada. Na impugnação, o recorrente alega que o fisco negou o pedido, não ter sido pago por entidade de previdência privada, mas
se não foi precisamente por qualquer delas. Foi o Banco do Brasil, investido na qualidade de instituidor de um benefício previdenciário feito por meio de diversas normas escritas, mencionadas na petição inicial da reclamatória trabalhista e acolhidas na sentença, e acordam o que realça a natureza previdenciária da complementação da aposentadoria paga pelo banco. Aduz que o Banco do Brasil, ainda quando não existiam entidades particulares de previdência, já estendia o seu braço previdenciário, complementando aposentadorias, que a RFB, ao acolher a isenção tributária pleiteada, que a RFB já acolheu a isenção tributária pleiteada na exercício anterior. A DRJ Curitiba negou provimento, né, julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário, ele alega acerca da isenção sobre a complementação da aposentadoria paga pelo Banco do Brasil, independentemente da sua natureza jurídica desta empresa e de laudo pericial periódico, baseando-se no parágrafo 6º do artigo 39, inciso 33 do RIR de 99 e em jurisprudência correlacionada na peça recursal. Aqui no voto, eu afirmo o recorrente, pugna pelo cancelamento da autorização sobre justificativo de rendimento recebido do Banco do Brasil decorrente de complemento de aposentadoria, sendo tal o rendimento isento do imposto de renda, em razão do portador moléstia grave. A DRJ entendeu por negar provimento à impugnação, alegando: 1, que o recorrente não juntou laudo médico, e 2, que apenas os rendimentos pagos por entidade de previdência privada fazem jus à isenção. Então, aqui eu cito o artigo 6º da Lei 7... Não, esse artigo é do RI, ou é da lei? Eu vou dar uma olhada aqui depois. Mas artigo 6º da Lei 7.713... Ah, não, do RI está logo embaixo. Artigo 39, né, os incisos 31 e 33 e o parágrafo 6º. Observa-se da Lei 7.713 não concedeu isenção de maneira ampla, determinando que o beneficiário apenas atingiria proventos recebidos em razão de aposentadoria ou pensão. Cito a súmula 63 do CARF. Portanto, para fazer jus ao benefício, cabe ao recorrente comprovar que os rendimentos foram recebidos em razão de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e deve haver efetiva comprovação através de laudo pericial. Um momentinho só, pessoal. Mesmo assim, em seu recurso voluntário, o recorrente alega que tem sua isenção reconhecida pela Receita Federal desde 2003, sendo desnecessária a apresentação periódica do documento. De todo modo, junto aos autos atestados 76, acrescida de folha 77, emitida por médico vinculado ao serviço público, atestando ser portador de adenocarcinoma da próstata, desde 2003. No que diz respeito ao segundo requisito, qual seja que o rendimento seja de natureza previdenciária, entendo que merecem prosperar as alegações do recorrente. Isso porque a decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho estabeleceu que a verba separada pelo Banco do Brasil tem natureza e complemento da aposentadoria, conforme acórdão de folhas 23 a 25. Tendo a Justiça do Trabalho expressamente consignado a natureza do rendimento pago, entendo que não cabe a essa autoridade entender de outra forma. Diferentemente do que concluiu a DRJ, a Lei 7.713 em nenhum momento especifica que apenas os rendimentos pagos por instituições de previdência privada têm caráter de aposentadoria. A lei é bastante genérica, de modo a incluir todos os rendimentos que sejam provenientes de complementação de aposentadoria, né? Eu cito o artigo 111 aqui, e, portanto, eu dou provimento. Em resumo, eu fui mais literal aqui pela decisão judicial, né, por entender, a decisão judicial está completa, as folhas 23 a 25, né, se quiser dar uma olhada, até para a gente discutir isso, mas nessa questão do laudo médico, eu não sei porquê, mas eu tinha a impressão de que eu tinha feito um apanhado de que isso não era litígio. Não sei porquê eu coloquei aqui que eu estava catando, porque isso aqui, desde o começo eu posso até abrir o processo aqui, a autoridade fiscal já abriu, já disse, esses valores aí recebidos por portador de moléstia grave somente são isentos quando é complementação da aposentadoria. Então ela já parte do princípio de que ele é um portador de moléstia grave. Mas eu posso estar confundindo com outro processo que eu tenha feito, não sei. Posso estar enganado.
Não, tá aqui, complementação da descrição dos fatos, folha 42. É isenta do imposto de renda a complementação da aposentadoria recebida por portadores de moléstia grave quando pagas por entidade de previdência privada, FAP, enfim. Eu acho que o litígio aqui se instaurou somente na natureza da verba e não sobre ele ser portador de moléstia grave. Eu agora fiquei na dúvida com relação a isso. Não sei se a gente já julgou um processo semelhante em que havia uma condenação para o Banco do Brasil. E, assim, se não estou enganado, a gente não considerou isso como complementação de aposentadoria, até porque o, tinha um motivo lá, né? Tinha um motivo que foi, não sei se a gente não considerou de repente como indenização, enfim, eu não lembro mais. Mas eu fiquei na dúvida agora com relação a esse caso, se seria algo que a justiça falou assim, então tu vai pagar esse camarada aqui para sempre agora a título de complementação de aposentadoria. E aí isso é de fato um benefício previdenciário? Eu não sei. O que eu vi da decisão, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Foi alguma coisa a ver com que integrou ao contrato de emprego do reclamante o direito a uma complementação da aposentadoria caso fossem cumpridas as condições ali previstas, que era 30 anos de serviço e 50 anos de idade. Seriam essas condições aí do contrato, né? Nesse caso, a gente acabaria diferenciando a natureza da verba pela fonte pagadora, né? A gente já, em algumas vezes, já decidiu que não cabe, né? Bom, tudo bem. Decidi, desculpa, presidente, não entendi. Definir a natureza da verba a partir da fonte pagadora. Eu falei algo parecido no processo aqui do honorários em ação administrativa, que eu falei, vamos definir a natureza não por conta da essência do que se Da despesa. Da despesa, mas por conta da profissão de quem recebeu, né? Eu faço isso já de vez em quando. Eu realmente, nesse caso, era uma previsão de complementação de aposentadoria, e se o banco, na verdade, não tinha isso, né? A natureza em si é de aposentadoria, né? Quem que vai fazer esse pagamento? Não sei se, enfim, se vocês terem vontade, quiserem dar uma olhada, ver se realmente eu não me recordava de algum caso que a gente pegou aqui anteriormente, mas, enfim, mas se quiserem tirar com vistas para a gente pesquisar, eu posso pesquisar melhor essa questão se já passou por aqui. Eu não tenho certeza. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Bom, então vamos ao voto, tá? Por favor, conselheiro relator, então, dando provimento ao recurso voluntário. É esse o resultado, não é isso? Isso, dou provimento ao recurso voluntário. Como vota o conselheiro Guarita? Está sem som, Guarita. No caso, eu vou acompanhar o relator. Como vota Douglas? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, eu não vou acompanhar, Rodrigo, só assim, porque eu não sinto que eu estou preparado para. Não sei se eu tenho a impressão que eu já votei diferente. Então, só para evitar de eu, de repente, estar perdendo a minha coerência, e até em razão do placar aí, que não vai fazer, não vai dar interferência nenhuma, eu vou divergir, tá bom? Mas, enfim, Perfeito. nesse sentido, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento a recurso voluntário vencido
mais uma vez, eu estou vencido aqui, mas sem realmente nem mesmo a convicção de que deveria negar provimento. Mas só para não correr esse risco, porque na minha cabeça eu já joguei uma coisa parecida, eu vou dar uma olhada com um pouco mais de cautela. Processo seguinte é o 292, conselheiro Daniel, retirado de pauta em razão da ausência do conselheiro, e chegamos ao 293, conselheiro Douglas, Nicolau João Mansur. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Esse caso aqui, o contribuinte faltado por omissão de rendimentos, uma parcela, recebido de pessoa jurídica, dedução com dependentes, dedução de despesa com instrução e dedução de despesas médicas. Parte dessas questões já foram decididas pela DRJ, ele não questionou a questão do rendimento recebido de pessoa jurídica, e o que restou em sede de recurso aqui foi a questão da despesa médica com uma terapeuta ocupacional, da esposa e de um dos dependentes. Ele trouxe aos autos aqueles recibos sem discriminação, só com valor e sem CNPJ e tal. E aí, agora com recurso voluntário, ele trouxe um recibo diferente. Então eu só começo o voto aqui com a legislação, falo da questão da comprovação, nome, endereço, número de inscrição, CPF ou CNPJ. Aí, quanto aos argumentos apresentados pelo contribuinte, extraímos o seguinte: em documentos seguinte trecho da decisão recorrida. Em documentos de folhas 17 e 40, apresenta recibo de pagamento de despesas com a terapeuta ocupacional Marta de Fátima Damasco, referente ao tratamento de Maria da Glória de Andrade, no valor de 5.940, e Rafael Andrade Mansur, no valor total de 5.850, totalizando uma despesa de R$ 11.790. Tais recibos não são aceitos, pois não preenchem os requisitos legais. Não consta dos mesmos o endereço e o CPF do profissional que prestou os serviços, além de não ter sido comprovado o efetivo desembolso, assim mantida a glosa efetuada pela fiscalização. Aí, com a apresentação do recurso voluntário, trouxe novos recibos de despesas médicas e que supostamente atenderia ao disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3 do RIR, e que supostamente serviria para substituir os recibos constantes nos autos, nas folhas 22 a 45. Entretanto, nos documentos de folhas 22 a 45, teria praticamente um recibo por mês, referente ao ano de 2002, que diz respeito ao tratamento de Rafael de Andrade Mansur e Maria da Glória de Andrade. É o seguinte, ele trouxe novos recibos, que estão juntados aqui nas folhas 121, 122 e 118, 119, mas aí eu não estou acolhendo esses recibos. Na verdade, esse recibo foi feito para justificar, até com base aí, e aí eu digo áreas originárias, né? Tentando cumprir aquilo que a DRJ entendeu que não tinha sido não comprovado, né? Agora eu estou me limitando aqui porque ele não fala, por exemplo, tudo bem que tem lá o documento em cima falando que os serviços foram prestados à época, mas aqui não fala quando foi. Aí eu não sei, aí eu estou negando provimento, porque a data é da época, né? De 2010. Agora eu fico na dúvida se a gente acolheria. Além do fato de indicar que o pagamento foi feito em dinheiro, né? Não tem a comprovação do pagamento. Esse seria um outro argumento. Mas
Eu não sei se a gente aceitaria, porque esse recibo, eu estou supondo que foi feito para justificar aqui, né? Talvez se tivesse o comprovante de pagamento, se tivesse o comprovante de pagamento da época, com certeza, mas agora eu fico na dúvida. 121, 122. Ele, na verdade, está apontando para a data de 2010, né? Então, esse é o ponto, né, presidente? Eu não estou acolhendo por causa disso, mas se a gente fizer uma super interpretação aí, olhando os recibos lá de cima, com os valores, mas aí teria que a gente está construindo prova, né? Tudo bem, está nos autos, mas... O que você fala é esse 121, né? É. Ele não fala nada se isso aqui é o que está dizendo aqui, ele está apontando para o exercício 2010. Nós estamos tratando tá falando ali do ano calendário 2010. Nós estamos falando de 2003. Você está negando o provimento, Douglas? Então, estou negando o provimento, até eu complemento aqui que não comprova o pagamento. Além disso, não comprova o pagamento, né? Que aí... Okay. A questão da comprovação do pagamento foi algo que foi suscitado no curso do acórdão? A decisão da DRJ, até um trecho, na verdade eu transcrevi depois de colocar o arquivo, mas fala aqui, não preenche os requisitos... Falou aqui, folha 15. E Comprovado... o próprio lançamento o motivo foi a falta de comprovação do pagamento, ali na folha 15. Folha 15, o efetivo pagamento dos gastos efetuados com os seguintes prestadores. Senhores, considerações adicionais? O contribuinte tentou resolver a falha aí, traz um documento que é relativo a um outro ano que não dá para a gente inferir que ele esteja tentando que seja o mesmo serviço prestado naquela época, né? Além da questão da efetividade do pagamento, de ter arcado com anos do pagamento da despesa. Assim, o conselheiro relator nega provimento ao recurso voluntário formalizado no processo 2500 pelo senhor Nicolau João Mansur, neto. Como vota, conselheiro Guarita? Eu acompanho o relator. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento e recurso voluntário. Senhores, processo seguinte, item 294, Maria Estela Barbosa Pinheiro Guimarães, processo de relatoria do conselheiro Daniel e assim processo de tirado de pauta em razão do conselheiro relator, na ausência do conselheiro relator, os autos serão incluídos automaticamente na reunião subsequente de julgamento subsequente. Naturalmente, se estiver presente o conselheiro Daniel e o que eu acho que vai ocorrer. Com isso, senhores, encerramos o último processo pautado para essa reunião de fevereiro de 2021. Parabenizo a todos aí pelo trabalho, né? Poxa, é sempre uma vitória chegar ao final com o aproveitamento que a gente chegou. Acho que não tivemos nenhum único processo retirado de vista desse mês, embora a gente tenha a noção de que o não comparecimento do conselheiro Daniel nos ajudou no cumprimento dessa pauta. Então, tanto foi também proveitoso para a gente nesse sentido, né, de nos permitir concluir a pauta assim, com bastante, vamos botar entre aspas, com alguma tranquilidade, né? Foi a ausência também de um relator em razão da saída do conselheiro Marcelo. Ou seja, julgamos processos relacionados a 6 conselheiros, quando, na verdade, regularmente, o que a gente vem fazendo todo mês é julgar processo de 8 conselheiros. Ou seja, nós teríamos ainda praticamente 1/3
do que a gente teria que julgar de carga horária. Se tivessem os oito aí, um terço do que a gente julgou, a gente ainda teria para frente, em média, para fazer, se estivessem os 8 presentes. Assim, senhores, ao mesmo tempo em que aponto, né, que essa, vou botar entre aspas, assim, tranquilidade na conclusão da pauta, decorre em boa parte da ausência de 2 conselheiros, mas eu estou certo de que ela decorre também da capacidade de síntese de todos os senhores e também da nossa afinidade já como turma, a gente já sabe normalmente como o outro está julgando, enfim. Então, parabenizo a todos e agradeço também, da mesma forma, a vocês pelo empenho e agradeço também a senhora Val, que nos acompanha pelo CARF, que nos acompanhou nessa reunião integralmente. Muito obrigado, senhora Val. Por favor, senhora Val, vamos encerrar a nossa reunião de julgamento, parando a nossa gravação neste momento.